Tem alguma pessoa que está nos assistindo agora que está chateada com alguma coisa? Tem alguém nos assistindo agora que precisa se acalmar? Eu amo a palavra calma. Só de dizer essa palavra já me sinto melhor. Então hoje eu vou ensinar sobre como se acalmar. A segunda parte dessa mensagem é chamada Animando-se. Eu não vou chegar a essa parte hoje, mas nós vamos falar disso por alguns dias, pelo menos, talvez, uns 3 dias. Vamos ver até onde vamos. E sabe, a paz é uma das coisas mais maravilhosas do mundo. E você pode ter paz, mas você tem que tê-la de propósito. Porque o diabo ele está sempre tentando tirá-la de nós. E eu digo que ele arma para nos deixar chateados. Ele conhece nossas áreas fracas e tenta garantir que as experimentemos o bastante para acabarmos ficando emocionalmente chateados e perturbados. Tem algumas citações que eu achei muito boas. Uma de João, ou melhor, Josiah Holland. A calma é o berço do poder. Então, realmente, quanto mais calmo você fica, então mais poderoso você é. Então, Brian Tracy disse: coloque a paz de espírito como seu maior objetivo e organize a sua vida em torno disso. E agora pense nisso. Sabe, o meu objetivo é ficar em paz, então eu tenho que mudar a maneira como eu faço algumas coisas e ser adaptável e ajustável na minha vida para manter essa paz. E eu vivi muitos anos sem paz. Na verdade, eu me lembro de uma época na minha vida em que eu nem sabia o que era paz, porque eu cresci em uma casa de confusão e, honestamente, realmente não sabia como era isso. Mas você me ouvirá compartilhar depois que o meu marido foi um grande exemplo para mim. Por isso eu fiquei com muita fome de paz. Mas eu descobri que não conseguiria ter paz só orando. Oh, meu Deus, me dê a paz. Porque, veja, a verdade é que Jesus disse: minha paz eu deixo com vocês. Eu não a dou como o mundo a dá, mas a minha própria paz especial eu dou a vocês, eu entrego a vocês. Então a Bíblia Amplificada diz: então parem de permitir que seus corações se perturbem e fiquem chateados. Então, eu tenho uma responsabilidade e você tem uma responsabilidade. E nós não podemos só orar para que a paz venha sobre nós. Claro, podemos orar sobre isso e devemos sempre orar, mas ainda assim nós temos que olhar para as situações da nossa vida. E quando você começar a se sentir chateado, essa é a melhor hora para dizer: não, eu vou permanecer calmo. Isaías 30:15. Pois assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel: ao retornar para mim e descansar em mim, você será salvo. Em silêncio, e a certeza e a confiança serão a sua força. Mas você não quer. Eu amo isso. Quantas vezes Deus nos mostra em sua palavra o que devemos fazer, mas nós não fazemos. Se você quer ter paz e calma no coração para viver sua vida, você vai ter que aprender a fazer várias coisas de uma maneira diferente do que tem feito até aqui. Veja, nós sempre queremos que as nossas circunstâncias mudem. Se você não tivesse feito isso, eu não teria feito aquilo, ou eu não teria respondido assim. Eu fiz isso por um longo tempo. Se você fizesse algo diferente, então ficaria feliz. Se você fizesse outra coisa diferente, eu ficaria feliz. Mas Deus me disse para parar de colocar nos outros a responsabilidade pela minha paz e alegria e assumir a responsabilidade por mim mesma. Eu espero que você esteja recebendo isso hoje, porque alguns poderiam ter paz, vocês poderiam se acalmar se estivessem dispostos a confiar em Deus. A nossa força espiritual e física depende disso. Sabia que ficar chateado e ficar realmente emocionalmente chateado é um trabalho duro? É absolutamente muito cansativo. E é muito mais fácil não ficar chateado do que ficar chateado e tentar se acalmar. Quando estamos chateados, esse é o pior momento do mundo para tomar decisões. Nós falamos coisas que não deveríamos falar, fazemos coisas que não deveríamos fazer. Não é uma boa hora para tomar decisões. A Bíblia nos diz que nós não devemos nos intimidar com nada, mas se permanecermos calmos,
Agora ouça, se permanecermos calmos, este é um sinal para o diabo de que ele não pode nos controlar e de que ele vai perder esta batalha. E este é um sinal para Deus vir até nós e nos libertar. Aqui está uma escritura, Filipenses 1, 28 e 29. Diz, e nem por um momento se assustem ou se intimidem por nada vindo de seus oponentes e adversários, pois tal constância e destemor será um sinal claro, uma prova e um selo para ele, seu inimigo, o diabo, de sua iminente destruição. Veja, quando uma pessoa tem circunstâncias que deveriam perturbá-la, mas ela se mantém calma, este é um sinal para o diabo de que ele não pode nos controlar e que ele vai perder a batalha. Mas é um símbolo certo e uma evidência de sua libertação e salvação. E isto vem de Deus. Eu amo essa escritura. Fiquem calmos. Calma. É uma palavra linda. Você pode se sentar numa cadeira e fechar os olhos e dizer, calma. E é uma sensação tão boa. Versículo 29. Pois para vocês foi concedido o privilégio de não somente crer, aderir, confiar e se apoiar nele, mas também de sofrer pelo seu nome. Uau! Muitas vezes lemos o versículo 28 e nem nos incomodamos com 29, porque ninguém quer falar de sofrimento, sabe? Mas às vezes, a fim de permanecer calmo, vamos dizer, por exemplo, que talvez você não tenha a última palavra em uma discussão. Ou talvez você tenha que deixar alguém pensar que você está errado quando tem certeza que está certo. Mas, sabe, se você continuar indo e vindo, isso vai causar um argumento que vai gerar conflitos e, assim, é melhor que você apenas deixe que eles pensem o que quiserem pensar e confiar em Deus. E se você precisar mostrar que está certo, que o próprio Deus cuidará disso. E dessa forma você pode se manter calmo, mas você poderá sofrer um pouco durante esse processo. E quando eu digo sofrer, eu quero dizer na carne. A sua carne tem sentimentos. E se você não consegue do seu jeito, sua carne sofre. Teve muitos anos na minha vida onde, se não fosse do meu jeito, eu ficava chateada e falava coisas que eu não deveria falar ou não falava nada e eu agia tolamente. Bem, agora, hoje eu já não quero mais isso, sabe? Eu prefiro apenas me adaptar àquela situação, ao invés de ficar chateada. Estou comprometida em permanecer calma e ser pacífica, mas isso não significa que minha carne ama isso. Às vezes, sabe, eu sofro na carne para fazer aquilo que Deus quer que eu faça. Quando nós temos um problema, nós geralmente é como se houvesse um pequeno demônio sentado em nossos ombros dizendo o que você vai fazer, o que você vai fazer, o que você vai fazer, o que vai fazer. Porque sempre achamos que temos que fazer alguma coisa. E, sim, tem algumas coisas que devemos fazer. Em Efésios 6, acho que verso 12 ou 13, diz, tendo feito tudo o que a crise demanda, permaneça firmemente em seu lugar. Então, tem coisas que Deus quer que nós façamos, mas precisamos saber quais são essas coisas antes de começarmos a fazer outras coisas. Você pode fazer algo que outra pessoa faz e aquilo pode não funcionar para você, sabe? Porque nós precisamos ter a direção de Deus e a única maneira de conseguir isso é se acalmando e se aquietando para que você possa ter a sensação a respeito da direção que você deve tomar. Salmo 46:10 diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O que isso significa bem? Acho que significa que se nós vamos esperar por Deus, e você verá no minuto que esperar por Deus não é algo passivo, tipo... Se nós nos aquietarmos e esperarmos em Deus, então nós vamos ver sua obra milagrosa em nossas vidas. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Deixe Deus provar a si mesmo para você. Ao estar disposto a esperar por Ele, em vez de tentar resolver o assunto com suas próprias mãos. Deixe-me dar um exemplo, porque eu acho que alguém precisa disso. Se você está realmente com raiva de alguém agora, e você está planejando maneiras como pode se vingar, por que você não toma a decisão agora de que, em vez de fazer isso, então você vai deixar para lá e que você vai perdoar as pessoas? E o perdão não é um sentimento, é sobre como você decide tratar alguém.
e você vai orar por essas pessoas. E então Deus poderá entrar e cuidar da situação. Deus é o nosso vingador. Ele é o único que pode transformar as coisas erradas em certas em nossas vidas. Se você ficar com raiva o dia inteiro, se você está com raiva e ficar com raiva, só vai te ferir, isso não vai ferir a outra pessoa de quem você está com raiva, mas somente a você. Antes de fazer mais alguma coisa, devemos esperar. Sempre digo, espere as emoções diminuírem antes de você decidir. Deixe-me repetir. Espere as emoções diminuírem antes que você decida. Porque às vezes, se as suas emoções estiverem assim, só de você se aquietar, elas começarão a se acalmar. E você pode ter emoções que são muito empolgantes, ou aquelas emoções que são extremamente deprimentes, e qualquer uma delas pode nos colocar em apuros. Bem, Joyce, por que ficar realmente animado me colocaria em apuros? Porque às vezes, quando você está muito empolgado, você faz coisas que normalmente não faria. Você faz coisas das quais se arrepende mais tarde. Vou te dar um exemplo da minha própria vida. Sabe, as mulheres geralmente gostam de fazer compras e isso é algo que aconteceu há muitos anos atrás. Eu tinha um pouco de dinheiro guardado, não era uma quantia tremenda, mas eu tinha um pouco de dinheiro guardado, digamos que eram uns $200. Eu não me lembro exatamente, mas não era muito. E eu queria um relógio novo, mas eu gosto de coisas que brilham, reluzem. Eu nem uso relógio hoje, mas naquela época não tínhamos esses celulares que mostram as horas o tempo todo, então eu queria um relógio novo, mas eu queria algo que fosse muito bonito. Então, estávamos no shopping, nós fomos a uma joalheria e com certeza eles tinham um relógio maravilhoso, todo cheio de strass nele. Então a vendedora me disse que estava em promoção, mas eu tinha que comprar naquele dia, se eu quisesse pagar o preço da promoção. E assim, então, sabe, essa pressão de compre agora, ou você perderá a oportunidade. Esta é uma parte das táticas do inimigo para nos fazer agir sem realmente pensar sobre o que nós estamos fazendo. Mas eu já havia aprendido algumas coisas até então, como esta que estou te ensinando sobre a importância de esperar, porque aquilo ia levar quase todo o dinheiro que eu tinha economizado. Então a vendedora me pressionou um pouco mais e disse: se você levar hoje, vou te dar um desconto extra de 10%. Ó, meu pai, minhas emoções ficaram lá em cima. Não sei se já reparou ou não, mas toda vez que você vê uma peça de joia numa caixinha lá na loja, ela sempre parece mais bonita do que quando chegamos em casa. Finalmente entendi o que é, sabe? É a iluminação que eles colocam sobre ela na loja. Antes de comprar algo assim, tire aquilo da caixa e olhe a iluminação normal para que você possa ver o que realmente é, mas de qualquer forma, eu já tinha aprendido algumas coisas, então decidi que eu iria dar uma voltinha e pensar mais naquilo. Então, eu estava andando para lá e para cá no shopping, e eis que de repente eu vi uma roupa em uma vitrine que eu realmente gostei. Ela era acinturada e ela descia, se abrindo e era muito, muito linda, então eu decidi experimentar e esse foi o meu erro. Eu experimentei e aquele vestido ficou tão lindo para mim. E o Dave amou e ele disse: você deve comprá-lo. Mas ele também levaria todo o meu dinheiro. Então agora eu tinha um grande problema. Eu não podia comprar o relógio e a roupa. Eu tinha que decidir qual deles queria. E mais uma vez eu disse: eu vou dar uma volta e pensar sobre isso. Eu voltarei depois. Então eu dei outra volta por um tempo. Sei que você está ansioso para saber qual deles eu comprei. Sabe o que acabou acontecendo? Eu pensei, mais do que eu quero aquele relógio ou a roupa, eu quero ficar com o meu dinheiro. Porque eu gostaria de ter algum dinheiro para que, se eu quisesse levar alguém para almoçar ou se quisesse comprar um presentinho para alguém, eu poderia. E então, eu decidi, eu não vou levar nenhum dos dois. Bem, no devido tempo, Deus me proveu ambos. O Dave, na verdade, acabou comprando a roupa para mim um pouco depois. Eu não me lembro como eu ganhei o relógio, mas eventualmente eu ganhei. Deus me deu os 2 presentes porque eu esperei e não agi emocionalmente.
Dê a Deus uma oportunidade de guiá-lo. Separe um pouco de tempo para esperar. Em Êxodo 14, versos 9 a 15, a Bíblia diz: os egípcios, todos os cavalos e carruagens do faraó, cavaleiros e tropas, perseguiram os israelitas e os encurralaram enquanto acampavam perto do mar. Agora, você sabe que os israelitas estavam implorando a Deus há um longo tempo para tirá-los do Egito, onde eles eram escravos. E assim, eventualmente, Deus levantou Moisés para tirá-los de lá. Mas a primeira coisa que aconteceu quando eles foram tirados do Egito foi que se encontraram numa situação muito difícil. Estavam presos entre o Mar Vermelho e o exército egípcio que estava atrás deles. Então eles definitivamente estavam entre a cruz e a espada. Não havia boas opções e quando o faraó se aproximou, os israelitas olharam para o alto e lá estavam os egípcios marchando atrás deles e ficaram aterrorizados e eles clamaram ao Senhor e ficaram chateados. Eles disseram a Moisés, eu amo isso, é como quando ficamos chateados, começamos a culpar os outros pelos nossos problemas. Disseram a Moisés, era por não haver sepulturas no Egito que você nos trouxe para o deserto para morrer? O que você fez conosco ao nos tirar do Egito? Bem, eram eles que queriam sair de lá. Mas então agora, de repente, tudo é culpa de Moisés. Nós não te dissemos no Egito, deixe-nos em paz? E nós vamos servir aos egípcios? Teria sido melhor para nós servir aos egípcios do que morrer aqui, nesse deserto. Então eles disseram isso a Moisés. Certamente esqueceram, porque eles definitivamente queriam sair de lá quando partiram. Então Moisés respondeu ao povo, não tenham medo e permaneçam firmes. E eu vou mudar isso, não tenham medo, acalmem-se. Eu quero dizer isso para você, não tenha medo, tenha calma. Deus te ama, Ele tem um plano para a sua libertação, Ele tem um tempo para a sua libertação. E Deus, Ele vai cuidar de você, se você confiar nele para isso. E se Ele te mostrar algo para fazer, então faça. Mas não comece a fazer um monte de coisas e dizer um monte de coisas apenas por estar chateado com alguma coisa, sabe? Não tenham medo. Fiquem firmes ou acalmem-se e vocês verão a libertação que o Senhor trará para vocês hoje. Os egípcios que vocês veem hoje, vocês nunca mais verão. O Senhor lutará por vocês e vocês só precisam ficar parados. Uau! Não seria maravilhoso se você ligasse sua TV hoje somente para me ouvir dizer: acalme-se, espere, aquiete-se e deixe Deus trazer a sua libertação. Eu sei no meu coração que há milhares nos assistindo e vocês precisam dessa palavra para hoje. Acalme-se, aquiete-se, espere em Deus e Ele trará a sua libertação da maneira certa, no tempo certo. O Senhor lutará por você e tudo que você precisa fazer é se aquietar. E então o Senhor disse a Moisés: por que clamas a mim? Diga ao povo de Israel para que marchem. Muitas vezes, quando temos problemas, ficamos com tanto medo que ficamos congelados de medo e simplesmente não fazemos nada. Eu quero te encorajar. E não importa o quão grande seja o problema que você tem agora, se você quer fazer algo, continue fazendo o que sabe que é certo. Continue estudando a palavra. Continue ajudando outras pessoas. Continue indo à igreja. Cumpra com seus compromissos. Não fique deprimido nem cheio de autopiedade. E não fique sentado aí pensando no seu problema, pensando no problema, pensando no problema, pensando nele. E nem pegue o telefone e fique falando sobre isso, falando sobre isso. Quando você tem um problema, quanto mais você pensa nele, fala nele, mais chateado você fica. Todo mundo fica chateado se ficar sentado pensando em seus problemas. Quando estamos chateados, falamos coisas erradas e fazemos coisas erradas. Digamos que se você mover e agir emocionalmente, isso nunca, coloque aí com letras maiúsculas, isso não resolve o nosso problema. O que significa esperar em Deus? Isso foi ótimo para abrir os meus olhos quando eu
Cavei um poço mais profundo e estudei isso. Esperar em Deus não significa apenas sentar-se e não fazer absolutamente nada. Esperar significa procurar ansiar pelo favor de Deus, por sua resposta e seu poder. Bem, ser esperançoso significa que você está esperando que Deus apareça a qualquer momento e faça o que você precisa que seja feito na sua vida. Esperar em Deus não é ser passivo. E talvez pode até ser no sentido de tomar medidas físicas, mas no espiritual, você é muito ativo e você confia em Deus e você diz: eu sei que você vai cuidar de mim, eu sei que você vai fazer o que é certo, e eu acredito que você aparecerá a qualquer momento e consertará a situação. É uma atividade espiritual em vez de ser uma atividade carnal, sabe? O Salmo 25:4 diz: me mostra os seus caminhos, Senhor, ensina-me os seus caminhos. Em outras palavras, peça a Deus orientação. Tiago 4:2 diz: você não tem porque não pede. Se você tem um problema agora e não sabe o que fazer, em vez de apenas dizer: ó Deus, eu não sei o que fazer, peça-lhe para te mostrar o que fazer. Provérbios 3:4-7 diz: não se apoie no seu próprio entendimento. Confia no Senhor com todo o seu coração e mente e não se incline à sua própria compreensão. Reconheça-o em todos os seus caminhos e Ele vai endireitar seus passos. Deus te mostrará o que fazer se você perguntar e esperar nele. A ajuda de Deus vem, e eu amo essa declaração. A ajuda de Deus vem na proporção da nossa espera e esperança nele. Salmo 33:20 diz: nosso eu interior espera sinceramente pelo Senhor. Ele é a nossa ajuda e o nosso escudo. Pois nele os nossos corações se alegram, porque nós confiamos, nos apoiamos e temos confiança em seu santo nome. Salmo 37:34 diz: confia, espera no Senhor e ande nos seus caminhos. Enquanto espera por Deus, seja obediente a qualquer que seja a palavra que Ele te disser. E Ele te exaltará para herdares a terra. Deus guiou os israelitas por todo o caminho no deserto, para a terra prometida. Mas, honestamente, eles esperaram e demoraram muito mais do que deveria, porque eles ficavam resmungando, reclamando e murmurando enquanto estavam lá. Mas muitos atrasos são atrasos divinos. Eles não estavam prontos para entrar na terra da promessa ainda. E talvez alguns de vocês, eu sei porque foi o meu caso, talvez alguns de vocês estão pedindo algo a Deus, mas vai demorar um pouco. Ele até quer te dar, está no seu plano, mas Ele tem algo preparado para você e agora Ele tem que te preparar para isso. Às vezes não somos espiritualmente maduros o bastante para lidar com as coisas que Deus quer nos dar. Em Isaías 26:3 diz que Ele guardará e manterá em perfeita e constante paz aquele cuja mente permanece em ti. Mantenha sua mente longe dos problemas. Numa manhã eu estava começando meu momento com Deus. Eu estava pensando em todos os meus problemas, pensando nos problemas. E o Senhor falou comigo e disse: você vai ficar aí com seus problemas ou você vai ter comunhão comigo? Não cometa o erro que eu estava cometendo. Passe tempo com Deus. Isso vai fortalecer você e permitir que você ouça a voz de Deus.
E eu acho que muitas pessoas estão sentadas por aí deixando o diabo espancá-las e frustrá-las e chateá-las e roubá-las e as atormentar. E elas nem sequer tentam revidar, sabe? Você não consegue vencer a guerra se não for a batalha. Nesta manhã quero começar falando com você sobre 7 maneiras com as quais o diabo engana as pessoas. Porque você precisa entender que o diabo, ele é um mentiroso, ele é o pai da mentira. Ele não sabe fazer nada além de mentir e engano. Significa acreditar em uma mentira. Então, se dissermos aquela pessoa foi enganada, isso significa que ela estava acreditando em algo que não era verdade, mas aquilo se tornou sua realidade porque ela acreditou naquilo. Você entende que tudo que você acredita se torna sua realidade, mesmo que não seja verdade? Você pode acreditar que alguém não gosta de você? E você passa por todo aquele tormento que passaria se a pessoa realmente não gostasse de você, e talvez essa pessoa nunca tenha tido pensamento ruim sobre você e sua vida. Talvez ela nem sequer pense em você. Certo? Às vezes achamos que todo mundo pensa em nós o tempo todo, no que estamos fazendo, no que estamos usando. Muitas vezes você é a última coisa na cabeça deles. Deixe-me dizer isso para você levar para casa e pensar a respeito disso. Em quantas mentiras você acredita? Eu até me arriscaria a dizer que não há nenhum de nós aqui neste lugar, inclusive eu mesma, que ainda acredita em alguma coisa que não é verdade. Agora você pode pegar e guardar isso e levar para casa. E quando estiver no seu momento com Deus, pedir que Ele revele a você as mentiras nas quais você acredita. Porque cada mentira que você acredita representa alguma coisa que o diabo está roubando de você, que Deus quer que você tenha. E todos nós temos uma tendência diferente no nosso ministério. Aqueles que são chamados para o ministério e, além de ver pessoas salvas e ajudar pessoas feridas em todo o mundo, eu realmente quero ver as pessoas. Eu quero que os cristãos sejam espiritualmente maduros, que não sejam bebês a vida toda, sabe? E eu realmente quero ver as pessoas terem aquilo pelo qual Jesus morreu para que elas tenham. Não há nada mais triste do que um cristão sem vitória. Precisamos ter vitória para deixar as outras pessoas famintas e sedentas pelo que nós temos. E a vitória não significa necessariamente que você não terá problemas, é mais sobre você deixar o problema ter você. Então, precisamos conhecer o nosso inimigo. 1 Pedro 5,8 diz: esteja alerta e com a mente sóbria. Veja, a mente é muito importante. Pense no que você está pensando. Da próxima vez que ficar deprimido, tire um momento e pense no que você está pensando. Ou da próxima vez que o diabo te convidar para uma festa de autopiedade e você ficar lá sentado sentindo pena de si mesmo, apenas pergunte a si mesmo: no que eu estou pensando? Você tem pensado no que você não tem, no que as pessoas não fizeram por você, no que você não é? Mas você pode mudar isso simplesmente pensando do jeito que Deus pensa. E a maneira como Ele pensa está escrita neste livro. Esse é o seu manual, viu? Ok? Quanto mais você conhece sobre isso, eu sou tão grata pelo que eu sei. E eu estou há 43 anos nisso, então, naturalmente, sei um pouco mais hoje, mas eu entendi da maneira que você entende, um dia de cada vez, um ano de cada vez, recusando-me a desistir. Apenas pense, daqui a 5 anos, o que você vai saber que você não sabe hoje? E o diabo não quer que você saiba de nada.
Ele fará tudo o que puder para evitar que você receba conhecimento. O vosso inimigo, o diabo, anda ao derredor como um leão rugindo à procura de alguém a quem ele possa devorar. Ok, agora diga, não serei eu. Satanás já foi um lindo, magnífico arcanjo. Ele era responsável pelo louvor. Na verdade, parece que o seu corpo era todo feito de instrumentos musicais. Então, de todas as formas que ele se movia, ele fazia um som. Um arcanjo, existem milhares de arcanjos, eles estão acima dos outros anjos. Mas ele ficou tão cheio de si que se rebelou contra Deus e disse: eu levantarei o meu trono acima do trono de Deus. Bem, sabe, isso não funcionou. Para o diabo não vai funcionar para nenhum de nós. Ou é do jeito de Deus, ou de jeito nenhum. Então, resumindo a história, ele acabou sendo expulso do céu com um terço dos anjos que o seguiram, e ele agora está aqui na terra, desde então, tentando se vingar de Deus, tentando fazer mal aos filhos de Deus. Sabe, como um pai, dói muito ver os seus filhos sofrerem mais do que se você mesmo sofresse. E assim, então, Deus proveu um caminho para nós não ficamos sem ajuda, sabe? E o que nós precisamos entender é que foi dada a cada um de nós a autoridade sobre o diabo. Quando Deus criou Adão e Eva, ele deu a eles a autoridade e os colocou no jardim. Quando eles pecaram, eles entregaram essa autoridade ao diabo. Ele disse a Jesus, quando Jesus estava sendo tentado no deserto durante aqueles 40 dias e 40 noites, ele disse: isso é meu e eu dou àqueles a quem eu desejar dar. Bem, ele tem poder aqui na terra porque Adão deu a ele, mas na verdade Jesus tirou dele esse poder. Jesus tirou dele e ele deu aquela autoridade, não o poder, e o devolveu a todo aquele que nele crê. Então eu amo Lucas 10:19, especialmente na Bíblia Amplificada. Lá diz: eis que, o que significa, olhe, veja, eu dei a vocês poder e autoridade sobre todo o poder que o inimigo possui. E o que eu quero que você repare é que Deus está te dizendo: eu não apenas te dei poder, mas eu te dei autoridade sobre todo o poder que o inimigo possui. Ele não disse que o diabo tinha autoridade, ele disse: você tem poder e autoridade, o diabo ele só tem poder. Quando você tem autoridade, é algo maravilhoso, mas não adianta nada se você não usá-la, se você não exercê-la. E eu acho que muitas pessoas estão sentadas por aí, deixando o diabo espancá-las e frustrá-las e chateá-las e roubá-las e as atormentar, e elas nem sequer tentam revidar, sabe? Você não consegue vencer a guerra se não for a batalha. E lutar com o diabo não é como... não é desse jeito. Cara, quando eu entendi pela primeira vez sobre ter autoridade como crente, lá pelos anos 70, eu gritava com o diabo, eu esbravejava com o diabo, e eu repreendo você, eu te repreendo. E quer saber? Depois de anos, meu repreendedor estava desgastado e o diabo ainda levava vantagem. Sabe o que realmente significa resistir ao diabo? Ele fugirá. E é nisso que eu acredito. Acho que significa que quando você tem um problema, resistir ao diabo não significa resistir ao problema, significa resistir a agir como o diabo enquanto você tem o problema. É isso aí. Sabe, Deus me disse isso há anos atrás. Pare de tentar se livrar do problema, pare de agir como o diabo age.
É isso que ele quer, temos um problema, então agora ficamos com raiva de todo mundo. E nos tornamos difíceis de conviver, e ficamos sendo rudes, não amorosos, e não queremos cumprir nossos compromissos, porque eu tenho problema. O certo a se fazer quando o diabo vem contra você é fazer mais coisas certas do que você já fez antes em toda a sua vida. Vamos lá, este é um segredo super grande que os cristãos simplesmente não entendem. Romanos 12, 21 resolve toda a situação. Você só pode vencer o mal com o bem. Você entende? Você só vence o mal com o bem. Você não odeia seus inimigos. Você compra presente para eles. Você entende isso? Tudo bem, prosseguindo. Engano, engano, engano. Uma das coisas que o diabo faz é que ele te conta mentiras sobre Deus o tempo todo. Ele tenta fazer as pessoas duvidarem da existência de Deus. Tenta convencê-las de que se houvesse um Deus, todas essas coisas ruins não estariam acontecendo no mundo hoje. Ele tenta convencê-las de que elas não foram criadas por Deus, mas que na verdade é o resultado de um acidente cósmico que ocorreu há bilhões de anos atrás e que seu parente mais próximo é o macaco. Bem, não é à toa que as pessoas no mundo estão desencorajadas. Você prefere pensar que você é a melhor coisa que saiu de um macaco? Ou que Deus te criou com as suas próprias mãos no ventre da sua mãe e que Ele tem um plano e um propósito para você e que Ele te ama? Primeira Pedro 5,8 diz: resista ao diabo desde o início. Por favor, lembre-se disso. Quanto mais você tolera o inimigo, então mais enraizado ele vai ficar em sua alma. Obrigada por se juntar a nós hoje no Desfrutando a Vida Diária. Sabe, não sei o que você pode estar passando agora, tenho certeza de que alguns de vocês estão tendo. I want you to my arms forever. I am blessed with so many beautiful things, but I think the best is you. You are the most beautiful things I've ever had in my life. I don't want to lose you. Um dia incrível, outros talvez tendo um dia difícil, mas eu oro para que, se você é um dos que está tendo um dia difícil, que depois de assistir ao programa de hoje e de ouvir a palavra de Deus, que você seja restaurado, edificado e encorajado, e que seu dia seja muito melhor porque você passou esse tempo conosco. Hoje eu quero falar com você sobre o que estou chamando de a matemática de Deus, ou a matemática da graça. Sabe, nós tendemos a gostar de lógica e razão. É incrível o tempo que gastamos tentando entender todas as coisas. Eu posso dizer que houve um tempo na minha vida, há muitos anos, em que eu diria que eu era realmente viciada em questionar. E o que eu quero dizer com isso é que eu realmente não conseguia, quando eu tinha um problema, não conseguia me aquietar e ter paz até que eu achasse que eu tinha entendido tudo. E muitas vezes eu descobri mais tarde que eu achava que eu tinha entendido, mas eu não tinha entendido coisa alguma. E a Bíblia nos diz para não nos inclinarmos ao nosso próprio entendimento. Então, seja o que for que você possa estar tentando entender, se tem algo, quero te lembrar de Provérbios 3, que diz: confie no Senhor de todo o seu coração e mente. Esta é a amplificada. Nós não podemos dizer que estamos confiando em Deus se
ficamos preocupados e questionando e ficamos confusos porque não conseguimos encontrar as respostas para tudo. Sabe, eu sempre digo isso, que para que exista a confiança sempre haverá perguntas sem respostas. E temos que nos sentir confortáveis em não saber. Tendemos a gostar de lógica e de razão. Queremos que as coisas façam sentido para nós, mentalmente. Mas a graça de Deus, que eu vou dizer em um minuto o que é, caso você ainda não saiba, mas a graça de Deus, ela é totalmente ilógica e irracional. E o que você quer dizer com irracional? Eu quero dizer, é tão bom que nós não conseguimos entender, porque graça é Deus fazendo coisas boas, maravilhosas, incríveis para pessoas que não merecem. E dizem que a graça é a riqueza de Deus às custas de Cristo. E isso é absolutamente verdadeiro, sabe? Por causa daquilo que Jesus fez na cruz, nós temos o benefício de tudo que Ele conquistou. Graça é a habilidade, ela é o poder, é ter Deus nos ajudando a fazer as coisas que nós precisamos fazer. Sempre gosto de dizer que quando você tem a graça para fazer algo, essa graça faz aquilo que teria sido muito difícil ou mesmo impossível ser realmente fácil. A graça de Deus é absolutamente maravilhosa, mas ela é totalmente irracional. Em Efésios 2:7, a Bíblia diz: Ele fez isso para que possa demonstrar claramente através dos tempos vindouros a imensurável. O imensurável não pode ser medido, é tão grande que não pode ser medido. Ilimitadas, transbordantes riquezas de sua graça, seu favor imerecido em sua bondade, benignidade de coração em relação a nós em Cristo Jesus. Sabe, eu estive pensando esta semana como nós, cristãos, pessoas que estão acostumadas a pensar sobre a cruz ou ouvir sobre a cruz, e nós dizemos, bem, sabe, Jesus morreu na cruz, Ele pagou por todos os nossos pecados e nós podemos apenas nos acostumar a dizer coisas desse tipo e talvez nós nem sempre paramos para analisar o quão total e completamente incrível isto é. Ouvi alguém dizer assim nesta semana, eu achei isto muito bom, disseram, quando Cristo Jesus estava na cruz, Ele realmente absorveu todo o pecado no mundo inteiro, de todas as pessoas que já viveram e que ainda vão viver. Se observarmos, quando colocamos uma esponja seca na água, essa esponja, ela absorve toda aquela água e a leva embora. E Jesus, na verdade, a Bíblia diz que Ele se tornou pecado. Ele não só tomou o nosso pecado, Ele se tornou pecado. E quando você pensa sobre a santidade, sobre o impecável Cordeiro de Deus e como isso deve ter sido horrível para Ele, Ele não precisava fazer isso. Quando Ele estava no Getsemane, Ele estava sofrendo tanto, e a Bíblia diz que Ele realmente suava grandes gotas de sangue enquanto orava sobre sua decisão. E Ele disse, Pai, se possível, passe de mim esse cálice, no entanto, que seja feita a sua vontade, não a minha. Ele poderia ter chamado os anjos. Ele disse a Pedro, eu poderia ter chamado anjos, legiões de anjos, e eles teriam me livrado disso. Ele não precisava fazer aquilo, mas Ele escolheu fazer por causa de seu amor pelo Pai e por causa do seu amor por você e por mim. E se você está assistindo ao programa hoje e ainda não entregou a sua vida a Cristo, se você ainda não recebeu como seu Senhor e Salvador, se você ainda não creu em Jesus Cristo, a Bíblia diz que tudo que você tem que fazer para ser salvo é acreditar em seu coração e confessar com a sua boca. Eu acho que você não pode crer nisso com a cabeça. Sabe, eu acho que não há nenhuma forma de pensar no que Cristo fez por nós e dizer,
entendo isso, sabe? Mas, se você quer ser salvo, Deus te dá a graça de acreditar. Nós somos salvos pela graça através da fé. A graça está lá, o trabalho já foi feito e o que você precisa fazer não é verificar a sua cabeça, mas seu coração. E dizer, eu acredito nisso. Mas lembre-se, você não pode racionalizar isso. A graça não pode ser entendida com a mente. E é exatamente por isso que muitas vezes ela é chamada de maravilhosa graça. Vamos pensar em algumas coisas como 1 Coríntios, eu acho, começando por volta do... 1 Coríntios capítulo 1, começando por volta do verso 27. Quando Deus busca pessoas para serem usadas, a Bíblia diz que Ele escolhe de propósito as pessoas fracas e tolas do mundo. Coisas ou pessoas que o mundo as excluiu totalmente, jogaram fora no lixo e que falavam que não havia nenhuma maneira de Deus usá-las. Essas são as pessoas que Ele escolheu para usá-las, para mostrar a sua glória. Porque Ele confunde aqueles que se acham muito inteligentes e sabem todas as respostas. Tenho certeza de que Deus está usando muitos de vocês de maneira poderosa. E sabe, talvez alguns de vocês sejam qualificados, mas no natural, eu mesma não era qualificada para fazer o que eu estou fazendo. Mas ainda assim, Deus me deu a graça e a habilidade para fazê-lo. Eu já o amava. Isto é tudo que eu posso dizer. Eu não tive o treinamento, eu não tive os estudos. As pessoas me diziam que eu não tinha personalidade, nem a voz certa. Mas aqui estou eu 45 anos depois e Deus ainda está me usando. Bem, isto faz com que as pessoas que pensam que são super inteligentes balancem a cabeça sem conseguir entender isso. A graça, ela é totalmente irracional, mas ela é um presente e você pode recebê-la não só pela salvação, mas para cada dia da sua vida. A Bíblia diz que da mesma forma que fomos salvos, é a mesma forma que devemos viver pela graça através da fé. Aqui está outro fato que vai fazê-lo balançar a cabeça. A Bíblia diz que Deus criou tudo o que nós podemos ver a partir do nada. Bem, deixe-me perguntar, como você faz algo a partir do nada? Não existe nenhum de nós, nenhum ser humano jamais foi capaz de fazer alguma coisa do nada. Precisamos ter algo para começar? Mas Deus, Ele fez tudo o que nós vemos do nada. Ele começou sem nada. Ele não tem começo, Ele não tem fim. De onde é que Deus veio então? Bem, Ele apenas é. Esta é uma das coisas que pode tornar seu relacionamento com Deus tão incrível, tão maravilhoso, tão rico, se você apenas entender que os caminhos dele estão muito acima dos seus caminhos e que os pensamentos dele estão muito acima dos seus pensamentos. A Bíblia diz em Isaías, acho que 55, 8 e 9, pois os meus pensamentos não são seus pensamentos, nem seus caminhos, os meus caminhos, declara o Senhor. Pois assim como os céus são mais altos que a terra, isto é, bem longe. Assim como os céus são mais altos do que a terra, os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e meus pensamentos mais altos do que os seus caminhos. Você pode ter um plano, mas Deus tem um plano melhor. Nós podemos achar que sabemos todas as respostas, mas Deus sabe muitas coisas que nós não sabemos. Não sei quanto a você, mas para mim isto é empolgante e fico animada em saber que eu fui permitida a entrar em um relacionamento pessoal e íntimo com Deus através de Cristo, cujo poder não se pode medir, cuja sabedoria não pode ser medida. Ele sabe de tudo, Ele conhece os meus pensamentos antes mesmo que eu pense. Ele sabe das minhas palavras antes mesmo que eu fale. E quando eu tenho um problema, eu posso não saber as respostas, mas Deus já sabe a resposta. E talvez agora você tenha um problema e não sabe a resposta, mas Deus, Ele sabe a resposta e Deus tem um plano. E Deus, Ele ama você. Sim,
Mesmo que você não mereça e que eu não mereça também, Deus te ama e Ele te ama incondicionalmente. Ele não está pedindo para você ser perfeito, Ele está te pedindo para acreditar em seu Filho, Jesus Cristo. Sabe, no nosso mundo, 2 menos 1 é igual a 1. Por exemplo, eu tenho esse copo de água aqui, se alguém dissesse, eu posso ficar com isso, se eu desse a eles, isso me deixaria sem nada, certo? Ninguém questionaria isso. Mas na economia de Deus, na sua matemática, na aritmética de Deus, a matemática da graça não funciona assim. Porque Deus diz para nós que 2 menos 1 pode ser igual a 30 ou 60 ou 100. A Bíblia diz que o primeiro será o último e o último será o primeiro. Bem, então, no nosso modo de pensar, os primeiros são os primeiros. Se você é o primeiro, é o primeiro. Mas Deus diz que o primeiro pode ser o último. Em outras palavras, aqueles que empurram, atropelam, trapaceiam, enganam e mentem para serem os primeiros, para estarem no topo, serem promovidos. As pessoas podem se surpreender no final e descobrir que elas... The passion of your love drives me crazy, and your one look steals my heart. Your love has a magical spell on me. It makes me something that I'm not in my life. Baby, I feel the intense passion of your love. foram as últimas. E então aqueles que foram dispostos a se humilhar e a serem os últimos, a não ser que Deus os promovessem, então esses, na verdade, podem acabar sendo os primeiros. Mateus 20:16 e Mateus 19:30. Então os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, mas muitos que são os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Esta escritura me lembra de outra, Mateus 23:12. Todo aquele que se exaltar será humilhado, e todo aquele que se humilhar será exaltado. O que é isso? O que significa se exaltar? Significa pensar de si mesmo mais do que deveria. Pensar que você é melhor do que outras pessoas. Tentar se colocar acima delas. A Bíblia diz que as pessoas que fazem isso acabarão sendo humilhadas. Mas se você se humilhar, a Bíblia diz, humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, e no devido tempo Ele te exaltará. E eu já tenho experiência o bastante para saber que Deus me dá a oportunidade de me humilhar. Mas se eu não quiser e não fizer isso, Ele mesmo fará por mim. E deixe-me te dizer, é muito mais confortável fazer isso por conta própria do que ter Deus fazendo isso por você. Humilhar significa se colocar abaixo. Significa confiar em Deus. Eu me lembro de que no início do ministério, poucos anos depois de eu estar no ministério, eu queria tanto, sabe, fazer coisas grandes e ter compromissos. E eu ainda não estava na televisão, eu só estava fazendo pequenas viagens e eu aproveitava qualquer coisa, qualquer oportunidade que aparecesse. E um promotor profissional veio até mim. Eu estava na Califórnia numa palestra e ele disse, se você quiser assinar comigo, se você assinar um contrato comigo, eu posso fazê-la mundialmente famosa. Eu consigo arranjar vários tipos de palestras, consigo arranjar muitas oportunidades para você, mas eu sabia lá no fundo que aquilo era errado. Eu sabia que a verdadeira promoção vem de Deus. Mas, oh meu Deus, fiquei tão tentada a aceitar a oferta daquele homem. Eu me lembro que o David tinha ido a algum lugar naquela tarde, eu me lembro de estar deitada na minha cama no quarto de hotel e só orava, chorava e dizia a Deus, o Senhor sabe o quanto eu quero uma oportunidade de pregar para mais pessoas. Mas eu não posso fazer isso. Eu não vou seguir o caminho do mundo e se o Senhor não me promover, então nunca serei promovida. Bem, quer saber isto? Funcionou, eu esperei em Deus e quando o tempo de Deus chegou, Ele fez o que somente Deus poderia fazer. Eu quero te encorajar
Não comprometa a sua moral para subir na vida. Talvez você trabalhe numa empresa e você quer ser promovido, quer ter um escritório com seu nome na porta, sabe? Você quer ser bem visto, talvez esteja no ramo da atuação ou na indústria do cinema ou na indústria da música e você quer ser promovido, quer ser reconhecido e se alguém diz para você, se você fizer isso, eu posso te ajudar, mas o que querem que você faça não é algo correto nem está de acordo com a palavra de Deus? Quer saber? Não se permita ser tentado. Porque isso pode parecer por um tempo ser algo bom, que vai funcionar, sabe? Mas no final, e quer saber, o final sempre chega. A Bíblia diz em Romanos 14 que vai chegar a hora em que todos nós prestaremos contas diante de Deus. Eu te digo que no nosso mundo de hoje, na nossa sociedade, há muito comprometimento. Tantos cristãos que deixaram a sua luz enfraquecer e temos um trabalho para fazer para Deus. Ele disse, sejam estrelas cintilantes brilhando em um mundo escuro. Você é a luz que deveria brilhar na escuridão. Nós precisamos confiar em Deus e deixar que Ele nos promova, porque só Ele pode fazer do modo certo. Deixe-me falar com você sobre o que a Bíblia diz sobre ofertar seu dinheiro, sobre ofertar seu tempo, sobre ajudar as outras pessoas, servir as outras pessoas, sobre ofertar e ajudar aos missionários, dar aos pobres. Sabe, antes de tudo, é preciso entender que ofertar faz parte do estilo de vida de um cristão. Isso é exatamente o que fazemos, pois Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu seu Filho unigênito. Ele não deu aquilo que sobrou, Ele deu o seu único Filho, Ele deu o seu melhor, para que pudéssemos ser salvos. E Deus quer que sejamos ofertantes, não porque Ele precisa do nosso dinheiro, ou porque Ele precisa do que podemos dar, mas porque algo maravilhoso acontece dentro de você quando você oferta. Pessoas pequenas, limitadas e egocêntricas, que só pensam em si mesmas, que só conseguem viver para si mesmas, são as pessoas mais infelizes do planeta. Na minha opinião, acho que a generosidade é uma das melhores coisas que você pode desenvolver na sua vida. Não viva para receber, viva para dar. E lembre-se que a matemática de Deus é diferente da do mundo. No mundo, se você der, você perde. Mas no reino de Deus, se você ofertar com o coração correto, porque você ama Deus e quer ajudar a alguém, então você vai acabar com mais do que tinha antes de ofertar. Veja, é irracional. Isso não faz sentido, mas, cara, isso funciona. Malaquias 3:10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Dízimo é 10% de toda a sua renda, para que haja mantimento em minha casa. Então, para onde você leva o seu dízimo? Você leva para a casa de Deus, para que haja mantimento na minha casa. Você leva o dízimo para onde você vai ser alimentado e onde outras pessoas podem ser alimentadas. E assim façam prova de mim. Isso é muito interessante. E não tem muitos lugares na Bíblia onde Deus diz, vá em frente, eu te desafio, prova-me, me testa e você vai ver funcionar. E assim façam prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir, meu Deus, ouça isso, se eu não abrir as janelas do céu sobre vocês e derramar uma bênção tão grande que vocês não poderão contê-la. O que significa não poder contê-la? Significa que mentalmente você não consegue acreditar.
Você não consegue acreditar no quanto Deus tem sido bom para você, não consegue acreditar no que Ele está fazendo em sua vida. Entenda, por favor, Deus não precisa do seu dinheiro. E o diabo vai te dar todo tipo de desculpa imaginável para não ofertar. Esses pregadores que estão fazendo com seu dinheiro, bem, sabe? Aquele pastor dirige um carro melhor do que o seu, porque você deveria ofertar. Você não está ofertando para o pastor, nem mesmo doando para a igreja. Está ofertando a Deus. E você deve fazer o seu melhor para ter a certeza de que os lugares onde você está ofertando sejam honestos e que eles estão fazendo um bom trabalho e fazendo coisas boas com o seu dinheiro. E uma das coisas que eles precisam fazer é alcançar as pessoas, especialmente ajudar aos pobres, necessitados, oprimidos, doentes e os enfermos. Jesus não veio para aqueles que estavam bem e saudáveis, ele veio para os doentes. E o nosso mundo está cheio de pessoas espiritualmente, mentalmente e fisicamente doentes de várias formas imagináveis. Na minha opinião, eu quero que você ouça isso. Ofertar é a coisa mais inteligente que você pode fazer. Eu não quero ser rude, mas acho que as pessoas que não ofertam não são pessoas muito inteligentes. Porque, sabe, a matemática de Deus não funciona como a dos homens. E algumas pessoas dizem, bem, o dízimo é do Antigo Testamento. Não está no Novo Testamento. Quer saber? Não vou discutir isso, mas mesmo que você esteja certo, o que eu não acredito que você esteja, mas mesmo que esteja, se eles podiam dizimar 10% da renda deles debaixo da lei, o que devemos fazer debaixo da graça? Meu Deus, quando você perceber o quanto a graça é incrível e o que Deus fez por você, como você pode não querer ajudar outras pessoas? Marcos 12, versos 41 a 44, e ele se assentou de frente para a arca do tesouro, observando as pessoas colocando dinheiro na caixa de ofertas. Muitas pessoas ricas colocavam grandes somas. E uma viúva pobre, eu amo isso, a viúva pobre veio e colocou 2 pequenas moedas de cobre, que correspondiam a 1 centavo. Ele chamou seus discípulos à parte e lhes disse, em verdade eu vos digo que esta pobre viúva colocou mais do que todos aqueles que estão contribuindo para a caixa de ofertas. Mais uma vez vemos uma matemática que não faz sentido. Aqueles ricos depositaram todas aquelas enormes quantias de dinheiro e aquela senhora só deu 1 centavo. Como pode ter sido mais do que o deles? Porque Deus, ele não olha apenas para o quanto você dá, ele olha para o sacrifício que foi preciso para você ofertar. Meu pai, essa mulher ainda é comentada na Bíblia até hoje. As pessoas ainda pregam sobre essa pobre viúva que ofertou 1 centavo. Lucas 6, verso 38 diz, dê e será dado a você. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, será dada a você. Pois com a mesma medida que você medir, você também será medido de volta. Provérbios 11, 24. Uma pessoa que dá livremente torna-se ainda mais rica. O outro que retém o que ele deve dar irá sofrer perdas. A matemática de Deus de novo. Atos 20, 35. Para que em todas as coisas eu lhes mostre que trabalhando duro, desta forma devemos ajudar aos fracos. E lembre-se das palavras do Senhor Jesus, de como ele mesmo disse, mais bem-aventurado é dar do que receber. Eu posso me meter na sua vida por 1 minuto e perguntar, o que você tem feito para ajudar outras pessoas? Você está muito atarefado com seus próprios problemas, é só nisso que você pensa, só disso que você fala com seus amigos o tempo inteiro? Sabe, uma das melhores maneiras de resolver o seu problema é, enquanto você está sofrendo, estender a mão e ser bênção para outras pessoas. Sim, eu disse, enquanto você está sofrendo, estenda a mão e seja uma bênção para outras pessoas. Não é só sobre dinheiro. Se você não tem dinheiro para dar, você pode encorajar alguém, sabe? Você pode ligar para alguém e dizer o quão importante ela é. Pode ofertar um pouco de tempo. Mas tenha certeza de não permitir que o diabo te engane para ser egoísta e egocêntrico, sabe? A matemática de Deus não funciona como a do mundo funciona.
Posso garantir, quanto mais você doar, quanto mais der do seu tempo, quanto mais der das suas finanças para ser bênção, para ajudar outras pessoas, mais você vai ter. O mundo diz que terá menos, mas Deus diz que terá mais.